Semana da Arte Moderna no Brasil foi um movimento que veio romper com as estruturas do passado e trazer, de certa forma, a cara do Brasil. Então, romper com as estruturas, com as regras, trazer essa liberdade. Ela trouxe uma transformação tanto na cultura, na arte e na dança. E hoje nós trouxemos aqui com os alunos uma representação do que foi essa semana e também falando um pouco desse legado que ela nos deixou na arte, na música, na dança e também na poesia. Então, o nosso grupo ficou encarregado de falar um pouco para vocês sobre as influências das vanguardas europeias na Semana de Arte de 1922. E entre os movimentos que estavam presentes na semana, a gente pode notar, por exemplo, a influência do dadaísmo, não só na semana como nas demais obras dos artistas modernistas. E basicamente o dadaísmo surgiu na Suíça em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha uma tendência nihilista e anarquista e basicamente eles colocavam em dúvida o que representava a arte e basicamente queriam causar uma ruptura completa com o que estava sendo estabelecido anteriormente. Tanto que, por exemplo, um artista dadaísta bastante famoso, que foi o Marcel Duchamp, ele chegou até mesmo a expor um urinol dentro de um museu. Aqui nós temos também o futurismo. Como diz no nome, bem simplesmente, o que eles valorizavam era o futuro. Eles rejeitavam completamente o passado com a ideia de que o futuro seria muito melhor do que o que estava acontecendo naquele momento. Até porque, dentro do contexto histórico, a Primeira Guerra Mundial ainda estava em decorrência. E eles estavam cansados dessa situação, um tanto quanto alarmante e cansativa. E no Brasil, a gente tem alguns artistas modernistas de destaque, como a Anita Malfatti e Oswald de Andrade, que eles foram influenciados por essa ideia futurista, assim, de valorizar o futuro. O surrealismo, ele surgiu em Paris, na França, e basicamente os artistas surrealistas se inspiraram nas teorias de psicanálise, principalmente nas obras de Sigmund Freud. Eles valorizavam o inconsciente e buscavam representar as suas obras através do irreal, através do imaginário. Entre alguns dos principais artistas surrealistas, a gente pode citar, por exemplo, Salvador Dalí. Bom, a seguir, então, a gente tem o movimento do cubismo, que basicamente era um movimento que buscava retratar a realidade, não só como as formas se demonstravam, mas de uma maneira um pouco diferente. Eles usavam formas geométricas e somente estas para representar a realidade. Um nome de bastante expoente nessa área é a Tarsila do Amaral, com várias obras dela com inspiração tanto surrealista quanto do cubismo. Por exemplo, a gente tem aqui a obra Tarsila do Morro Amaral, da Favela, aqui, sim, Morro da Favela. Que você claramente consegue ver o uso de várias formas geométricas dentro dele, o uso recorrente do simplismo, né? Eles não gostavam muito de deixar a figura complexa, então eles usavam as figuras mais simples possíveis para conseguir representar aquilo. Eu e os meninos fizemos a Bapuru. A Bapuru é uma arte bem famosa da Tarsila.